Vamos abrir nossas Bíblias, aqueles que puderem, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, eu vou ler do verso 41 ao verso 69. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, do verso 41 ao verso 69. Uma leitura um pouco longa, mas peço que os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia que, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui a leitura feita. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor Pai, por esta manhã de domingo, por este momento, ó Pai, tão especial aqui na Tua casa, Senhor Deus, onde podemos abrir a Tua palavra, estudar a Tua palavra, Senhor Deus, e glorificar o Teu nome, Senhor.
Abençoa, Pai, a cada um aqui nesta manhã, Senhor Deus. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando, Senhor Deus, através deste canal, ó Pai. Que Teu Santo Espírito esteja falando, Senhor Deus, a cada coração. Usa, Pai, esse Teu servo que está aqui. Fala, Senhor Deus, através dos lábios dele, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, essa pergunta aqui, essa fala aqui, né, dos discípulos, quando viram essa fala de Jesus, né, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E diz que muitos o abandonaram. Jesus era acompanhado por multidões na época, né, multidões. Qual era o interesse dessas multidões? Então, é isso que eu queria falar nessa manhã. Né? O que motivava a multidão a seguir a Jesus? O que motivava a multidão? As multidões a seguir a Jesus. O que motivava? Qual era o motivo? Né? Qual era o interesse? Em primeiro lugar, seria pelos benefícios que ele oferecia? Ou seria pela fama que ele tinha? Ou seria pelas promessas que ele fazia? Ou talvez seria por pensar ser ele um libertador político? Quais eram os motivos, né, que as multidões seguiam a Jesus? Então, em primeiro lugar, seria então pelos benefícios que ele oferecia. Aquelas multidões se beneficiavam, né, de muitas coisas que Jesus fazia ali. Lá em Mateus, capítulo 11, de 2 a 5, quando João Batista manda perguntar a Jesus, será ele aquele que viria? Ou ele deveria esperar outro? Então Jesus respondeu o seguinte, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, a multidão, as multidões, se beneficiavam de todas essas coisas, né? Estando ali com Jesus, acompanhando Jesus, os cegos voltavam a ver, né? Os cegos viam, os coxos voltavam a andar, os leprosos eram purificados, os surdos voltavam a ouvir, os mortos eram ressuscitados, né? E aos pobres era pregado o Evangelho. Então, as multidões muitas vezes seguiam a Jesus por esses benefícios, né? Todos eram beneficiados. E lá em Atos, capítulo 10, diz assim, versos 37 e 38, vós conheceis o que foi divulgado por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, multidões seguiam a Jesus, muitas vezes interessados nesses benefícios, né? Desses sinais que ele fazia, as curas que realizava, os problemas que resolviam. Nós temos como exemplo aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. Eles chegaram perto de Jesus, né, numa aldeia, Jesus estava se aproximando de uma aldeia, e os 10 leprosos se aproximavam dele. E disseram, mestre, compadece-nos, compadece-te de nós, compadece-te de nós. E Jesus curou os 10. Jesus falou assim, vamos se apresentar lá ao sacerdote. E eles, a caminho, foram curados, viram assim, olharam, a pele deles ficou limpa como de uma criança, né? Todos foram curados, os 10 foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer a Jesus. Apenas um voltou para agradecer. Então, a gente vê aí que
90% das pessoas, ali 90% se beneficiaram com a cura, mas apenas um só, quer dizer, 10% realmente veio e se rendeu a Jesus. Então, a multidão muitas vezes segue a Jesus por interesse, interessados, né, nos benefícios que ele oferece. E lá em Mateus 5,45, olha o que diz lá. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, todos se beneficiam, né, dos benefícios, todos, né, são beneficiados pelo aquilo que Jesus faz. Ele derrama as bênçãos sobre justos e injustos. E Deus, pela sua misericórdia, derrama essas bênçãos mesmo, porque Deus é misericordioso, é amoroso, é compassivo. Ele ama a todos. Ele não faz distinção de pessoas. Nós temos ali no próprio colégio apostólico ali, né, Judas ali no meio, recebia as mesmas bênçãos que todos ali, que os outros discípulos. Mas ele apenas estava seguindo a Jesus pelos benefícios, né? Ele tomava conta da bolsa. Então, a multidão seguia Jesus pelos benefícios que ele oferecia. Em segundo lugar, ou seria pela fama que ele tinha? Seria pela fama que ele tinha. Em Mateus 4, 23, 24, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E olha o que diz: e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então, seria pela fama de Jesus? Seria pela fama que a multidão seguia Jesus? Então, muitos se beneficiavam e se beneficiam até hoje da fama de Jesus, usando seu nome indevidamente, muitas vezes para oferir vantagem, né? Enganar pessoas incautas e desavisadas. Lá em Mateus também 7, 22, olha o que diz: muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, olha, muitas pessoas ali, falsos profetas, usando indevidamente o nome de Jesus, fazendo milagres, profetizando, expulsando demônios em nome de Jesus, né? Então, Jesus falou para eles: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Vocês estão usando o meu nome indevidamente. Então, pessoas que estavam, né, se beneficiando da fama de Jesus, do nome de Jesus, que ele era muito famoso ali na época, ficou, né, muito falado na época ali, pelas coisas, sinais que fazia, por tudo que falava, pela palavra que pregava. Há muitas igrejas hoje usando o nome de Jesus também, né? Indevidamente, espelham o nome de Jesus em suas fachadas, né? Mas são verdadeiras arapucas para atrair pessoas inocentes, incautas, e tirar delas o pouco que se tem. Igrejas cujo cabeça, na verdade, não é Cristo, e sim seus líderes, né? Nós temos aí, sabemos disso, muitas igrejas por aí têm seus líderes são famosos, mas eles estão usando o nome de Jesus indevidamente, assim como esses falsos profetas que citamos agora há pouco. E também acontecia ali na igreja de Corinto. A igreja de Corinto é muito famosa nesse aspecto, né? De ter seletividade com aquelas pessoas, com os pregadores na época. Um dizia: eu sou de Paulo,
outros, eu sou de Pedro, e outros, eu sou de Apolo. Então, hoje em dia, está acontecendo a mesma coisa. Eu sou da igreja de fulano de tal, eu sou da igreja do fulano lá, sou da igreja de ciclano, sou da igreja de Beltrano. Então, Jesus não é o cabeça dessa igreja. O cabeça são seus líderes. Então, o que motivava a multidão a seguir a Jesus? Seria pelos benefícios que ele oferecia? Seria pela fama que ele tinha? Ou seria também pelas promessas que ele fazia? Na Bíblia, há 7.487 promessas feitas por Deus. E muitas delas também são mal interpretadas, né? Ou intencionalmente manipuladas. Haja vista a teologia da prosperidade, né? Muito presente hoje atualmente, e usada por essas igrejas que acabei de citar agora há pouco. E são responsáveis pela enorme população de desigrejados que foram decepcionados com as promessas que nunca se cumprem. Esses líderes, assim como a famosa lei de Gerson, né, usam a famosa lei de Gerson, né, querem tirar vantagem em tudo, à custa das desgraças dos outros. Alguns exemplos dessas promessas manipuladas ou distorcidas. Nós, lá no Salmo 1, né, diz: bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, essa frase, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Essa frase é um prato cheio, né, para aqueles que querem fazer promessas, né? Mas só que esses líderes, né, usam essas promessas para manipular, né, os incautos, né, as pessoas desavisadas. No Salmo 91 também, muito usado, né? Salmo 91, 7 a 11. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, são essas promessas que são usadas, muitas usadas, muito manipuladas. Malaquias também. Lá em Malaquias, quando fala sobre o dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por essa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes. Então, essas passagens são muito usadas por essas igrejas, né, que usam essas promessas como chamariz, para que as suas igrejas encham, né, e para enriquecer seus líderes. E muitas vezes essas pessoas eles querem seguir a Jesus sem levar a cruz. Essas pessoas são atraídas por essas igrejas, né, pelas promessas que elas fazem, né, de enriquecimento rápido, né, de solução de problemas rápidos. Mas eles saem de lá, muitas vezes, frustrados, né, porque não conseguem aquilo que foram procurar, né? Não foram procurar Jesus, foram procurar seus interesses. Em Mateus 16, 24, Jesus diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muitos, meus amados, se comprometem a carregar a cruz, mas vão deixando os pedaços pelos caminhos, né? Os pedaços da cruz pelo caminho, para que fique mais leve
e no final desiste da caminhada. São essas coisas que motivavam as multidões a seguirem Jesus. Os benefícios que oferecia, a fama que ele tinha, as promessas que fazia. E quarto e último lugar, as multidões também seguiam a Jesus por pensar ser ele um libertador político. Eles pensavam que Jesus veio para libertá-los do jugo romano, né? Pensavam que Jesus fosse um salvador da pátria. Veja o que aconteceu depois de um dos milagres de multiplicação dos pães. Lá em João 6, 14, 15, diz o seguinte: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram eles: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se sozinho para o monte. Então, depois que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, muitos quiseram, né, pegar Jesus e falar assim: olha, vamos, né, esse é o profeta que deveria vir ao mundo, né, esse que vai nos dar alimento, vai satisfazer as nossas necessidades aí. É interessante notar que não era só a multidão, meus amados, que assim pensava, mas seus próprios discípulos, aqueles seus discípulos mais chegados, seus seguidores mais íntimos ali, pensavam dessa mesma forma. Lá em Marcos 10, 35 e 37, olha o que diz lá. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejam bem o que eles estavam pedindo, João e Tiago, os discípulos mais chegados de Jesus. João foi chamado de discípulo amado. E eles estavam pedindo isso. Olha, na tua glória, né? Quando o Senhor assumir aí o trono, eu quero ficar um ficar à esquerda e outro à direita. Sua aí. Há possibilidade? Jesus fala assim: olha, vocês não estão sabendo o que estão pedindo. Você não sabes o que pedir. Não sabeis o que pedir. E também temos exemplo lá em Lucas, né, 24, 21, aqueles discípulos que iam a caminho de Emaús, né, depois que Cristo foi crucificado, eles iam a caminho e Jesus se aproximou deles e não perceberam que era Jesus. E aí Jesus perguntou: por que estão falando aí, o que vocês estão pensando? Falou: você não está sabendo o que aconteceu? Aí eles começaram a falar: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Está vendo? Nós pensávamos que ele ia vir aqui para redimir Israel, para assumir o trono, para expulsar os romanos, né? Mas hoje já é o terceiro dia que ele foi morto, né? E nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, eles pensavam, né, que Jesus era um libertador político ali, vinha ali libertá-los dos romanos que estavam dominando ali a região na época, Israel na época. Eles estavam esperando um líder revolucionário, né? Alguém que os libertasse do domínio romano. Nós somos sempre assim, meus amados. Muitas vezes nós estamos olhando para o lugar errado. O nosso foco não é esse. O nosso foco não é Jesus. O nosso foco é terreno. Eles não entendiam que Jesus veio realizar uma obra extremamente maior, mais importante, mais ampla, que era salvar a humanidade da perdição eterna, é libertar o pecador do império das trevas. É isso que Jesus veio fazer. Ele morreu na cruz para isso. Ele foi sacrificado em nosso lugar para isso, para nos libertar do império das trevas. Colossenses 1,13 diz o seguinte: ele veio para nos libertar do império das trevas e nos transportar
para o reino do Filho do seu amor. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E para concluir, meus amados, o que motivava a multidão a seguir a Jesus? Aqueles que estavam seguindo a Jesus interessados nos benefícios que ele oferecia, ou interessados na fama que ele tinha, ou nas promessas que fazia, ou pensando ser ele um libertador político. Quando ouviram aquelas palavras ditas por Jesus, né? Que eles teriam que comer a carne de Jesus, que teriam que beber o sangue de Jesus. Eles falaram, duro é esse discurso, quem o poderá ouvir, quem o pode suportar? Possivelmente eles disseram entre si, não vale a pena seguir esse Jesus, ele não é o que esperávamos ser, e cada um por sua vez diz que foram abandonando Jesus. No verso João, que lemos aqui em João 6,66, diz o seguinte, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Eles achavam, olha, realmente estamos decepcionados. Esse não é o líder que esperávamos ser, né? Eles estavam ali acompanhando Jesus, se beneficiando das coisas, né? Acreditando nas promessas que Jesus fazia, mas pensando que essas promessas iam se realizar aqui na terra. Era terrena. Mas a missão de Jesus era muito maior. Salvar a humanidade do pecado. Jesus mostrou a eles que a motivação era falsa. A motivação deles era falsa. Então, qual deve ser a verdadeira motivação para seguir Jesus? Qual a nossa verdadeira motivação para seguir a Jesus? A resposta, meus amados, está em João 6,67. Quando Jesus pergunta aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E no verso 68 e 69, Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Olha que resposta dada por Pedro, mas pelo Espírito Santo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meu amado, o que motiva você a seguir a Jesus? O que motiva você a seguir Jesus? O que tem motivo? Você está interessado nos benefícios que ele oferece? Está interessado na fama de Jesus? Está interessado nas promessas que ele faz? Você está pensando que é um libertador político? Eu vou ver aqui, vejam aí em Efésios 2,5. O que motiva, na verdade, o que nos motiva, o que deve nos motivar, na verdade, a seguir Jesus. Efésios 2,5 diz o seguinte, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Estando nós mortos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Em Romanos 6,23, para encerrar, diz o seguinte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, é isso que nos deve motivar a seguir a Jesus. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. O salário que tínhamos que receber era a morte, que é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus
foi a vida eterna que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que essa mensagem possa falar a cada coração nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, por este momento aqui tão especial, ó Pai, que podemos meditar na Tua santa palavra, Senhor Deus. Que a nossa motivação, ó Pai, a seguir a Jesus seja a motivação correta, meu Pai. Reconhecendo, Senhor Deus, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida, vida eterna em Cristo Jesus. Que seja essa a motivação, ó Pai, para seguirmos a Jesus. Obrigado, Pai, por este momento, por aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a realmente a não seguir as motivações falsas, ó meu Pai, mas a seguir as motivações corretas, ó Pai, a ver em Jesus Cristo o nosso único e suficiente Salvador, ó Pai. E louvamos e agradecemos por este momento tão especial, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno, incomparável amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o conforto, o consolo do Espírito Santo sejam com o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus